Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Louvamos a Deus pela vossa vida, né? Por este momento que você tirou para acompanhar esse vídeo, o meu canal, esse pequeno canal, né? Onde nós, por meio da graça de Deus, eu compartilho devocionais, né? E tem sido maravilhoso, eu creio que tem sido maravilhoso para a vida de cada um que tem assistido e tem me acompanhado nesses simples devocionais, nesses poucos minutos aqui que eu tento falar o que eu entendo, né, através de uma boa exegese da palavra de Deus. Hoje eu quero falar ao teu coração sobre identidade em Deus, né? Nós somos formados, nós somos feitura, nós somos criados em Cristo Jesus. Da mesma maneira que o nosso RG, ele tem lá a nossa família, né? Os nossos pais, os nossos avós, o nosso RG divino vindo do Senhor tem que mostrar lá que nós somos filhos eleitos por Deus. Efésios capítulo 2, no versículo de número 10, somente esse versículo. Pegue sua Bíblia e acompanhe aqui a leitura comigo. Se lembre que isso não é somente o meu devocional, isso também é o seu, né? Você está assistindo e está acompanhando. Então pegue sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Efésios 2, versículo 10, que vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para todas as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Perceba algo muito interessante. O início do versículo vai dizer o que? Nós somos o que? Pois somos feitura dele. Aleluia. Nós somos o que? Criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou com antecedência, com antemão, para que nós andássemos nela, né? A nossa identidade, ela tem que estar firmada e alicerçada em Deus, naquele que nos criou, naquele que nos forjou, daquele que nos preparou, daquele que fez no início um bonequinho de barro e soprou vida naquele bonequinho, naquela estrutura. Nós somos forjados, firmados, alicerçados, forjados, criados em Cristo Jesus para andar da maneira dele, para sermos semelhantes a ele. Igualmente como não todos são assim, mas aqueles que nascem com uma boa família, entre aspas, uma boa família que eu falo, um bom exemplo dentro de casa e se assemelha àquele. Por exemplo, um menino cresce vendo bons exemplos do pai e o pai o instrui em bons exemplos. Aquele vai se assemelhar ao pai quando crescer. E desta mesma forma nós devemos ser assim. Nós devemos ser desta forma. Nós devemos olhar os exemplos do nosso Pai Jesus Cristo e assim seguir os passos deste Pai. Pois a nossa identidade está sendo forjada nos exemplos do Pai eterno, Jesus Cristo. Deve ser assim. Nós não podemos ser moldados e não podemos deixar que a nossa identidade seja criada, seja formada pela opinião que o mundo ele nos dá. Não podemos deixar que as balelas e as falas erradas do mundo venham pôr sobre nós um caráter que se assemelha ao caráter do mundo. Não podemos deixar que isso aconteça com as nossas vidas. Mas nós devemos seguir o caráter de Jesus Cristo. O nosso caráter tem que ser, deve ser o mesmo caráter, ou se assemelhar ao caráter de Cristo, pois o caráter de Cristo é perfeito. E creio que não temos
como alcançar esse nível de perfeição, mas pelo menos tentar chegar ao nível perto desta perfeição. Pelo menos aos pés de Jesus, pelo menos os pés do caráter de Cristo, isso já é muita coisa. Nós devemos deixar os nossos ouvidos apurados e sensíveis para apenas seguir aquilo que Jesus nos fala. E não deixar que as opiniões do mundo venham pôr algo sobre nós, ou então deixar que isso venha guiar as nossas vidas. Não, nós não podemos deixar que isso aconteça. Pois a nossa identidade tem que estar alicerçada no Senhor e somente nele. A opinião do mundo não pode ter nenhum efeito sobre nossas vidas. Não podemos deixar que o mundo venha construir uma identidade, a nossa identidade. Mas nós devemos diariamente ler isso aqui, praticá-la, porque é ela que vai mostrar como nós devemos viver. É ela que vai nos guiar e vai mostrar o passo. Ela vai ser a nossa forja, para forjarmos o nosso caráter semelhante ao caráter de Cristo, semelhante às obras do Senhor. Nós somos o que? Criados, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão, glória a Deus, de antemão preparou para que andássemos nela. Na eternidade, Deus já nos conhecia. Antes mesmo que o mundo fosse alicerçado, antes que os alicerces do mundo fossem postos, Deus já nos conhecia. Ele já sabia que iria criar-nos. E de antemão Ele já pôs um propósito sobre nossas vidas. Nós devemos ser forjados, a nossa identidade tem que ser forjada em Cristo Jesus. Temos que viver uma vida semelhante à de Jesus Cristo. Nós somos feitura dele. Nós somos criados por Cristo Jesus. Foi por meio dele, um ser a qual não tinha a mínima necessidade, dever, obrigação de sair de sua glória e vir nos salvar. Um Deus que se despiu de toda a majestade que ele tinha, que ele tem até hoje, e se pôr como um homem de carne e osso, um humano, com suas formas limitadas, para nos salvar, para nos dar uma identidade, para mostrar que nós não somos aquilo que o mundo propõe para nós, para mostrar que nós não somos aquilo que o mundo ele obriga a nós a viver, mas ele nos revela uma identidade bela, um propósito grandioso para com as nossas vidas, que só pode ser vivido através da obediência, através de um caráter semelhante ao dele, através de uma identidade que está forjada, que lá está a filiação, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que virá. Nós devemos ter a nossa identidade em Cristo Jesus. E não podemos deixar que o mundo venha dizer quem nós somos. Ele não tem este poder. Pois nós somos chamados de filhos amados de Deus, vindo da adoção por meio de Jesus Cristo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.